Olá, eu me chamo Fabiola, sou estudante do curso de Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba, sou bolsista no Programa de Iniciação Científica. O projeto de pesquisa o qual eu fiz parte se chama Criminalização da Pobreza, Racismo e seus impactos no segmento infanto-juvenil, discursos políticos e manifestações nas mídias, cujo título do plano de trabalho é Criminalização da Pobreza e Racismo no Brasil, discursos e manifestações racistas e suas implicações. O projeto de pesquisa teve como orientadora a professora Tessália Suassuna Vaz Lira, que é também coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão Comunitária Infanto-Juvenil, o NUPESCIG, pelo qual se desenvolveu toda a pesquisa a partir de encontros semanais, onde nós nos encontramos para debater a bibliografia escolhida e analisar os dados coletados, que serviram de subsídio para a construção do nosso estudo. A nossa análise foi voltada para a criminalização da pobreza e o racismo. Essa foi a temática central, né? Esses fatores, no decorrer do nosso estudo, mostraram estar enraizados na sociedade brasileira. Nós buscamos compreender também como essas questões, pautadas sobre a ideologia ultraneoliberal, se manifestaram nos discursos políticos e nas ações de governo e como isso, consequentemente, impactou o segmento infanto-juvenil. Em relação aos objetivos do nosso estudo, nós tivemos como objetivo geral analisar a criminalização da pobreza e o racismo manifestados nos discursos políticos, nos meios de comunicação de massas e nas mídias sociais, e como estes impactam a vida de crianças e adolescentes no Brasil. Os objetivos específicos foram voltados para investigar a criminalização da pobreza e a discriminação racial presentes em discursos de lideranças políticas, identificar o modo como a criminalização da pobreza e o racismo impactam a vida de crianças e adolescentes negros e pobres no Brasil e, por fim, analisar a disseminação dos discursos de ódio com viés racistas nas massas midiáticas e seus impactos para os infantes. Ao que diz respeito à metodologia do nosso estudo, essa foi pautada sob uma abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como base o estudo bibliográfico e análise documental. A coleta dos dados foi dada a partir do levantamento de fontes bibliográficas, documentos, sites oficiais, monitoramento de redes sociais, de lideranças políticas bolsonaristas e mídias jornalísticas do país. A análise dos nossos materiais coletados foi realizada sob a perspectiva crítico-dialética, considerando que nós buscamos compreender como a criminalização da pobreza e o racismo irão se expressar nos segmentos estudados. As nossas principais fontes teóricas foram Silvio de Almeida, Andrade Lira, Gustavo Fagundes, Eliane Assis, Antônio Guimarães, Cristiano de Souza e dentre outros autores. Dando início aos resultados e discussões da nossa pesquisa, inicialmente a nossa análise nos direcionou para o debate acerca do racismo estrutural, elemento esse que se mostrou ser fundante da sociedade brasileira. Considerando que o país foi constituído com base em um processo de escravização que perdurou por mais de 300 anos. Silvio de Almeida pontua em seus escritos que o racismo no Brasil possui um caráter estrutural, porque não se detém apenas a comportamentos individuais, por se tratar de um fenômeno que é fruto de uma sociedade onde a discriminação e o preconceito racial são uma regra demarcada por uma tradição que acompanha o país desde a sua formação e que irá se reproduzir nas ações cotidianas, as quais se refletem nas relações sociais, econômicas e políticas. Compreendendo isso, para realizarmos a nossa discussão, tomamos como base uma linha histórica, que se inicia com o contexto de abolição da escravatura, processo em que os escravizados eles foram libertos sem nenhum projeto de reintegração social, sendo assim, eles foram condicionados a viverem às margens da sociedade. Considerando que esse momento também foi marcado pelo contexto de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, compreende-se que esse processo ele foi projetado de forma estratégica, com o objetivo de delegar à população negra a composição do Exército Industrial de Reserva, sendo este funcional aos processos de superexploração da força de trabalho até os dias atuais. Por esse motivo, Eliane de Assis denomina o capitalismo brasileiro como capitalismo racista. Para além disso, nós buscamos analisar também a ideia da democracia racial, que trata-se de um mito em que coloca a miscigenação como um fator comprovado
probatório para a não existência do racismo no país. Esse mito ele vai se fortalecer durante o governo Vargas, frente ao seu projeto trabalhista, o qual busca criar um modelo de raça, ou seja, uma nova identidade cultural dotada de homogeneidade entre o povo. Esse projeto também tentou mudar a imagem do negro, que antes era associada ao trabalho manual e à marginalização, buscando a unificação, que, sobretudo, ignorava as particularidades e as necessidades de cada raça e grupo social, alinhando essa mudança aos interesses do governo nesse momento. A pesquisa também se ateve a estudar a conjuntura do neoliberalismo no Brasil, desde a sua implantação, dada na década de 90, com o governo de FHC, e o seu recrudescimento a partir do golpe de Estado em 2016, até a vigência do governo Bolsonaro. Esse modelo econômico e político marca a transição do Estado social para o Estado penal, o qual utiliza a criminalização da pobreza como estratégia para controlar os conflitos sociais oriundos das desigualdades sociais inerentes ao modelo de produção. Compreendendo o racismo, a criminalização da pobreza e a sua inserção na sociedade brasileira, o nosso estudo dá sequência buscando compreender como esses fatores se fazem presentes nos discursos políticos e nas ações de governo da extrema-direita, com ênfase no governo Bolsonaro. Diante disso, cabe ressaltar a campanha publicitária O Brasil Não Pode Parar, criada pelo governo Bolsonaro durante a pandemia. Essa campanha se opunha a tudo que era recomendado pelas organizações de saúde para proteção contra o coronavírus nesse momento. Ao pedir que a população voltasse às suas rotinas de trabalho em nome do desenvolvimento econômico do país, percebe-se que o vídeo tem um caráter classicista e racista, refletindo o racismo estrutural da sociedade brasileira, posto que, embora ele mencione profissões especializadas, as imagens predominantes retratam trabalhadores informais, majoritariamente negros, indicando o direcionamento estratégico da campanha. Os dados nos apresentam que a população preta compõe mais da metade da população brasileira. Dentre estes, 64% estão desempregados e 66% destes estão em situação de subocupação. Em relação ao trabalho informal, em 2022, 67% dessa categoria tinham entre 14 e 19 anos, sendo 53% negras e 46% brancas. Além disso, em 2020, 57% das mortes por decorrência da Covid-19 foi de pessoas pretas e pardas, enquanto as pessoas brancas totalizaram 41% das vítimas. Quanto ao percentual de um negro morrer por decorrência do coronavírus, foi de 38% maior do que a de um branco. É notório que na conjuntura de incentivo à volta das atividades laborais em um período pandêmico, as crianças e jovens pretos e pobres do país foram fortemente implicados por tal medida, considerando que o trabalho informal urbano é uma atividade econômica que deixou as pessoas mais suscetíveis à contaminação do vírus, dadas as condições de trabalho que são impostas, sendo essa a que mais absorve o público infanto-juvenil no país. Outra ação do governo Bolsonaro foi a facilitação ao acesso de armas de fogo e a implantação do chamado excludente de ilicitude, ou como ficou conhecido, licença para matar, que, segundo o ex-presidente, essa política aspirava a preservar os profissionais de segurança ao possibilitar para estes mais condições para atuar sem punição legal em diversas conjunturas. Ao que diz respeito às implicações dessas ações, essas são refletidas num crescimento expressivo de quase 145% de armas com registro ativo, totalizando 1,5 milhões em 2022. Além disso, a arma de fogo foi o principal instrumento nas mortes violentas intencionais, totalizando 76,5% em 2022. Em relação às crianças que morreram por armas de fogo, houve uma expansão das estatísticas entre os anos de 2021 e 2022. Os índices de 50% aumentaram para 55,8%. Referente à letalidade policial, no ano de 2021, foi contabilizado que 8,7% das vítimas tinham idade entre 12 a 17 anos. E 43,6% pertenciam a uma faixa etária de 18 a 24 anos, a maior faixa etária em comparação às demais.
Em relação à raça, conforme mostra o gráfico exposto em tela, em 2022, 83,1% das vítimas de intervenções policiais eram negras. Percebe-se que essas ações resultaram em um cenário de insegurança para a população, principalmente para o público infanto-juvenil, negro e de periferia. Ao que se remete os discursos racistas proferidos por Bolsonaro, cabem ressaltar duas das suas participações em canais de TV aberta. Ambas ocorridas em 2011, ele enfatiza, respectivamente, o seu repúdio às políticas afirmativas e nega a dívida histórica do Brasil com a população afrodescendente. Além disso, em 2020, em uma live em suas redes sociais, Bolsonaro se mostra a favor e incentiva o trabalho infantil. É importante ressaltar que, além de estar em contramão com o estabelecido no ECA, o ex-presidente negligenciou as particularidades raciais, as quais se dão o trabalho de menores de idade no Brasil. Considerando que em 2016, dentre os 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos que estavam trabalhando no país, 62,2% eram pretos e pardos. Conclui-se que o racismo estrutural na conjuntura capitalista é funcional à superexploração da força de trabalho, impulsionado pela criminalização da pobreza e pelo recrudescimento das preposições neoliberais. Percebe-se também que as problemáticas analisadas fazem-se presentes nos discursos políticos e nas ações de governo. Em relação ao governo Bolsonaro, este atuou reforçando o racismo estrutural frente a uma política de extermínio da população infanto-juvenil pobre e preta do país.